Olá galera, tudo bom? Hoje a gente vai fazer essa live para falar sobre o Manifesto Traído, livro de memórias ou ficção, né, do José Alcides Pinto, tá? A gente fez essa leitura coletiva aqui junto com a Ana, vou chamar ela aqui, junto com a Ana, já já vai entrar. Pronto, aí está ela. Cheguei. Bem, seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Primeiramente, queria agradecer, viu, a ajuda que você deu, né, pra gente nesse tempo todo. A Ana ajudou pra caramba, né? Para quem não sabe, a Ana, ela tem uma pesquisa, ela fez e ainda está desenvolvendo, né, sobre o José Alcides, esse rapaz aqui, né? Só que a Por pesquisa da nada. Ana foi sobre os verdes abutres, não é? Sim, analisei os verdes Pronto, abutres da colina, sob a perspectiva do mal. pronto. Aí a Ana, ela fez essa pesquisa sobre o José Alcides Pinto. E eu estou aqui puxando a orelha dela para essa pesquisa ir adiante mais um pouquinho. E vai ser, com Futuramente, certeza, quem né? sabe, né? Tudo Futuramente, bem, quem sabe. vamos torcer para que sim. Então, Ana, antes da gente começar, você poderia falar um pouquinho sobre essa pesquisa que você desenvolveu? Só assim por alto, né? É, é uma pesquisa longa, extensa, sobre os verdes abutres da colina, que eu me empenhei em mostrar aspectos comuns na obra, que pessoas já estudaram, já trabalharam, e aspectos não tão comuns que a gente acaba se deparando dentro da obra, mas que não é estudado por vários motivos. A questão das epígrafes, do narrador, o jogo que o narrador faz com os personagens na narrativa, que torna a narrativa um estilo um pouco alucinante, né? Acontece milhares de coisas toda hora. E nas personagens, eu foquei no personagem Antônio José Nunes, que é o patriarca da aldeia de Alto dos Angincos, e da Rosa, que é a matriarca, que é a personagem que eu amei trabalhar e defendi até o fim. E eu acho que eu vou continuar defendendo ela por aí. Acho que Muito ela e a Índia, a Janica, elas têm muito a nos contar. Na minha opinião, elas são as personagens mais importantes de Os Verdes Abutres da Colina. Pouco trabalhadas. muito É isso. bem. Tem que ler Eu a li, dissertação, eu nem tem que lembro ler. mais tudo que tem lá. Tá Eu tenho que certo. ler, que Muito reler bom. também. Olha, agora vamos entrar aqui no Manifesto, né, que foi o livro que a gente leu esse mês. O interessante é que o José Alcides, quando ele aparece aqui na página, essa página vai de cabeça para baixo. Ah, Isso é interessante, porque isso indica que o autor tem uma aceitação popular muito grande. Você concorda com sim, isso? sim. Ele é Isso, pode muito falar. comum nas coisas que ele fala, né? É uma narrativa comum, fácil entre aspas, né? Fácil de pegar o leitor. A gente se depara, se reconhece muito depressa e ele segura a gente muito depressa. Acho que é nesse sentido. Continue, lhe É interrompi. verdade. Ele segura mesmo o leitor, viu? Teve momentos aqui no Manifesto Traído, não sei se você sentiu isso, que dá vontade da gente chorar, a gente fica com raiva às vezes, né? Uhum. A gente fica me refletindo, né? Principalmente na parte, né, que eu achei, acho, se eu não me engano, foi a terceira e a quarta parte, que é quando ele vai São mais fazer um simbólicos, aprofundamento né? sobre o humano, né? O Zé Alcides Pinto, pelo que eu percebo, ele tem personagens que tem uma ligação muito forte com o humano, né? Com a coisa da dor, das mazelas, o sofrimento, né? E esse sofrimento ele vai perpassando a obra dele quase que toda, digamos assim. Eu não sou um grande leitor como você
leu mais Alcides do que eu. Então, você concorda com isso? Você acha que as mazelas é um tema constante na obra dele? Demais. Perpassa, né? Você leu o primeiro livro do Alcides, de poesia, que ele lançou sozinho, o Noções de Poesia e Arte, você já encontra esse peso, essa angústia que a gente vai encontrar lá no último livro dele. E aí, e Hum, perpassa todos os livros. Inclusive, a gente pensa que não tem nem diferença entre o primeiro livro lançado, entre esses livros do meio e os livros do final da vida. Parece que é um grande livro só. Parece que ele só interrompeu aqui, continuou escrevendo e deu outro título. E publicou em livros diferentes, mas é como se fosse a mesma coisa. O Manifesto Traído, para mim, ele é muito difícil de ler. Porque, eu não sei se é porque eu tenho uma ligação, eu me sinto ligada ao José, à escrita dele, mas para mim é muito difícil, porque tem essa perspectiva do humano em desespero. Isso para mim é muito forte e pesado. Você lê uma coisa dessa e perceber que o desespero se acentua. Então as coisas não vão se resolver. As coisas não estão se exatamente. resolvendo, elas estão piorando. Então, em que momento nós vamos chegar lá no fim do livro que você vai acompanhando as coisas piorando na vida desse personagem e você se pergunta, meu Deus, no final, como é que esse homem vai estar? Né? Uhum. Como é que ele vai existir? Será que ele resiste? A gente encontra vários momentos que são assim de dores agudas. A morte do colega de quarto dele, essa questão de passar fome, né? De estar sozinho num lugar que não é seu, porque eles moram, visivelmente eles, eu acho que, eu não lembro se no livro toca que que eles chegaram de outro lugar. O companheiro dele, sim, agora o personagem principal já começa ali na intenção de que ele não conta para o leitor se ele vem de outro lugar, mas dá para perceber que ele vem de outro lugar porque ele mora com esse amigo dele, que vem de outro lugar e os dois dividem apartamento. Certamente eles se encontraram assim no meio das dificuldades e uniram desgraças. Nada É, de bom acontece com essas criaturas. Para mim, a obra do Zé, ela é tão forte que a gente não imagina. A gente começa a ler José Alcides por um motivo e descobre outros motivos para continuar lendo. É uma das coisas assim que mais me impressionou. O Manifesto Traído é uma das obras que eu tenho assim um apreço muito grande. Não leio sempre. Essa foi a terceira leitura que eu fiz do Manifesto, porque ele acaba comigo. E uma coisa, uma vez eu estava vendo uma conferência, né, não sei se era um teórico, uma coisa assim, e ele falava muito sobre os escritores que escreviam muito no limite, né, da vida. Por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, você conhece, né? Escreveu O Quarto de Despejo. Ela é uma escrita muito no limite, né? Você vê que ela está ali no limite o tempo inteiro, né? Entre a vida, entre a morte, entre o suicídio, né? Tem trechos no diário da Carolina que ela está tão desesperada que ela deseja até se suicidar, né? Cometer o suicídio, né? Eu não recordo se esse desespero suicida acontece aqui, mas a gente vê muito o autor, ou o narrador, ou personagem autor, não sabemos ainda, a gente vai entrar nesse detalhe, né? Quem será que é o autor do livro? O narrador, né? Será que a gente tem um personagem narrador aqui, ou é um livro de memórias mesmo? Porque ele coloca até aqui no subtítulo, são 3 subtítulos. Ele deixa a gente pirado da cabeça, né? Porque
Ele coloca depoimento barra memória. Ué, mas se é Mas depoimento embaixo barra tem demora, romance, né? embaixo tem romance. Meu Deus, o que que é isso então? O que que você Eu tem a acho, falar sobre isso? eu acho assim, o José Alcides, ele tem essa coisa muito do limite, de escrever no limite. Inclusive, eu falei do manifesto que é muito forte, mas o Cantos de Lúcifer, que é lá Hum, do comecinho da carreira dele, ele já é uma espécie de manifesto traído. Se a gente for, acabou de ler o manifesto e for ler Cantos de Lúcifer, parece que é um complemento, ou é uma continuidade. E esse desespero, essa angústia, esse viver no limiar, e lá assim, no Canto de Lúcifer, ele pensa em morte o tempo inteiro. A sensação é de que tudo está se acabando e uhum. vai chegar a um fim irremediável, mas esse fim não é o final das coisas, é o fim do ser, né? Dele mesmo. Ele está se esvaindo, acabando, morrendo. E Diz uma quanto coisa, a. Oi. nossa, te interrompi, desculpando. Mas quando eu estudava Alcides há muitos anos atrás, não vou revelar aqui quantos anos, senão o pessoal descobre minha idade, né? Mas quando eu comecei, eu lembro que o Zé falava que esse Cânticos de Lúcifer foi escrito na miséria total, na penumbra, né? Como a gente fala. Ele fala que morava na rua, passava fome no Rio de Janeiro Isso. e escrevia alguns versos, não sei se foi exagero ou não, alguns versos desse livro foi escrito em papéis que ele achava na rua. E ele assim Uhum. foi desenvolvendo o manuscrito do livro. Então, essa é É uma escrita verdade. muito forte, né? Ele é como se a literatura fosse um complemento da vida dele, né? Porque, pelo que Sim, eu percebo, aqui no manifesto ele vai explicar algumas coisas que aconteceram em outros livros. A gente tem a figura do avô dele, né? Se eu não me engano. Eu achei o avô dele muito carismático. É impressão minha ou o avô dele é o João Pinto de Maria? sim. Um dos avós, né? É o João Pinto de Maria. O outro é o Francisco das Chagas Frota. Ou é tio o João Pinto de Maria? Olha como se confunde na É cabeça uma da loucura. gente. Acho que o João Pinto é um tio e o Hum, avô é o Francisco das Chagas Frota, que é o louco que aparece nos Verdes isso. Abutres da Colina. Que ele aparece tangendo um exército de galos no final dos Verdes Abutres. Tá me Para ouvindo quem chegou direito? agora, para quem chegou agora, a gente está só conversando sobre a nossa leitura coletiva, tá? Quem chegou agora, a gente está falando sobre o Manifesto Traído, o livro do José Alcides Pinto, que, se não E me Léo, engano, vai completar. Oi, pode falar. desculpa interromper, você falou do Canto de Lúcifer. Eu ia trazer para Sim. cá para a mesinha, que eu estou escondida aqui dos barulhos, e acabei esquecendo para mostrar o Canto de Lúcifer. Ele é Hum, bem exato. pesado. E ele escreveu no Rio, no tempo que ele morava no Rio, que ele estava em extrema miséria, Sim. morando na rua. Segundo ele mesmo, ele dá uma entrevista, inclusive essa entrevista está no YouTube, se você quiser, depois da live, ou então agora mesmo, a live vai ficar salva, né, Léo? Você vai Sim. lá assistir que ele conta exatamente o processo de escrita do Canto de Lúcifer, que ele fala que morava nas ruas e ele se alimentava nos restaurantes comunitários, nos restaurantes universitários, pedia comida, e ali ele ficava ali no passeio público e nas praças na companhia dos mendigos, que eram a companhia dele, né? As companhias dele. E ele catava os jornais que estavam ali, e nas partes limpas dos jornais ele rabiscou o canto de Lúcifer. E aí ele diz que ele, embaixo do braço, levava os jornais para não perder o canto de Lúcifer.
E assim nós temos esse livro até hoje. E é maravilhoso. Ele tem Para assim um mim, dos trechos. mental. Infelizmente eu não estou com ele aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Na antologia que eu estou com ela aqui. Ele Legal tem que um eu dos vejo. trechos mais bonitos que eu já li assim na minha vida. Pode Os continuar, né? personagens, quando você procura aí, os personagens. Vixe, o Chico tá latindo ali. Ó, os personagens do Alcides, eles são personagens, né, às vezes, muito humanos, como a gente estava conversando, né? Isso porque o Alcides, ele tinha um contato muito próximo com as pessoas. Então não era Sim, uma literatura muito acadêmica, acadêmica no sentido de difícil. Não estou menosprezando nada, né? Uma acadêmica no sentido de difícil, complicado de entender. A linguagem do Zé é uma linguagem muito próxima. É tanto que quando em determinados trechos você acaba até pensando, poxa, isso minha avó falava. Tinha um trecho que ele falou de bunda canastra. E fazia anos que eu não escutava bunda canastra, rapaz. Muitos anos. Eu, caramba, bunda canastra. Muito legal. A Milena está comentando, né? Literatura de sobrevivente ou para sobreviver. para O sobreviver. aspecto do Alcides, que eu acho também, é uma literatura de testemunho, né? Também. Porque ali Sim, você vê o testemunho, né? Pode falar. tem um As coisas. livro, tem um livro do Zé que chama O Amolador de Punhais. Hum, Eu adoro esse título, O Amolador de Punhais. Ele ele fala, o personagem, no caso, fala que ele escreve para não morrer. Ele escreve para sobreviver. Então, não é no sentido de, de ter renda com aquilo, mas no sentido de que se ele não escreve, ele não existe, ele está morto. E ele tem que colocar para fora. E o José Alcides é muito isso, é entrega total à literatura. Quem conhece a história do José sabe que pronto. ele Isso. viveu para isso. Ele só Eu já ia te escreveu a perguntar. vida inteira dele. Porque teve uma época não, isso aconteceu mesmo, que ele largou, né, o emprego que ele tinha na UFC Nossa, e falou, eu vou viver só disso, de escrita. E literalmente sim, é uma atividade até franciscana, né, digamos assim, uma atitude, né, total. franciscana. Pode Muito falar. abdicado. Eu vou abrir um parêntese para falar um pouquinho dessa trajetória dele, tá certo? Ele saiu do Ceará, ele saiu de Santana do Acaraú para Fortaleza para continuar os estudos junto com a família, para todo mundo ter uma melhor condição de vida. O pai dele era comerciante, era curtidor de couro. E aí, como eles trabalhavam com isso, era melhor o comércio perto de Sobral ou na capital. Perto de Sobral, eles moraram um tempo em Massapê. E aí, em Massapê, é que ele conhece algumas coisas, começa a vida dele mais nas letras, ele se encanta mais pela literatura. Ele mesmo disse que já começou a escrever algumas coisinhas ali. Isso adolescente, garoto. E aí a família decide mudar para Fortaleza. Eles mudam para Fortaleza, não me recordo as datas direitinho. E aí, só que ele já tem cerca ali dos 18 anos dele. Ele vai terminar o colegial, ele faz ali o estudo dele no Liceu do Ceará até onde dá, e aí ele recebe uma carta de recomendação para trabalhar no Rio de Janeiro, num jornal. E aí um colega dele no jornal que ele escreve e publica no jornal em Fortaleza, eu não lembro se é o Estado, e aí ele pega essa carta e vai para o Rio, de navio. Só que aí o navio faz uma parada em Recife e ele se encanta com Recife. E o que é que ele faz? Ele fica em Recife, ele não vai para o Rio. E ele Um passa aventureiro. Uhum. uns 4 anos da vida dele vivendo
4 ou 5 anos vivendo freneticamente o Recife. Dessa jornada dele saiu Os Catadores de Siris, que é uma coisa maravilhosa, forte. Quem quer assim sair com consciência social, pegue os Catadores de Siris, você vai sair moído. E as pontes. Hum. As pontes que é praticamente uma homenagem a Recife e é uma das coisas mais bonitas que o José escreveu, sem dúvida. E eu vou ver se eu encontrei aqui Cantos de Lúcifer. Eu iria ler uma partezinha aqui, mas deixa para depois, já entrei nessa daqui. E aí, quando ele chega no Rio, quando ele se resolve sair de Recife, com a carta de recomendação atrasada em 4 anos, ele vai lá no jornal atrás do emprego e de cara ele não consegue emprego, né? E aí ele fica vivendo na miséria no Rio de Janeiro. Fica vivendo na miséria total e pedindo comida, fazendo trabalhos ali em troca de alguma coisa para viver e vai sobrevivendo. Daí, quando ele começa um momento de redenção da vida dele, é que ele vai conseguindo empregos simples, muito simples. E aí ele consegue terminar os estudos dele, entra na faculdade, se forma em comunicação pela UFRJ, se torna professor da UFRJ, concursado. E aí, quando a vida dele muda completamente. E aí ele começa a escrever e publicar. Nesse período que surge o Dragão, já lá em 64, que ele está já bem de vida, digamos assim, ele decide voltar para o Ceará. E aí ele deixa o emprego dele, pede exoneração do concurso dele e ele vem para Fortaleza. Pede exoneração, não. Eles conseguem a mudança dele para a Federal de Fortaleza. Aí ele vem para a Federal e também consegue um emprego no MEC, também concursado. E ele deixa os dois, depois de um tempo, pede exoneração e vai para a fazenda para escrever. E aí ele não para mais de escrever. Interessante, a vida Até dele é um capítulo à parte, né? uma criatura Muito totalmente interessante. fantástica. O José Alcides Pinto é um ser humano fantástico. Não é à toa que a obra dele é tocada de Uhum, fantasia até na linguagem. Porque quando a gente lê, aí você falou da expressão que você nunca mais tinha escutado, foi uma das uhum, coisas que me pregou no José, foi as palavras. As coisas que eu escutava sim. criança, Uhum. as coisas que a gente escuta mais assim no interior da avó da gente, as formas de viver. Então isso para mim foi muito muito pessoal. Foi uma experiência muito pessoal encontrar o José Alcides. E daí eu não consegui mais largar. Desgarrar, né? Sei como é que é. Também fiquei muito tempo sem ler. Até tinha falado na outra live aqui com o Ponciano, né? Que tá aqui. Fazia muito tempo que eu não relia, né? O Alcides. Fiquei até com vontade de reler muitas coisas. Quando eu li o Dragão a primeira vez, tinha muitas lendas ali do Dragão que eu já sabia ali da região norte, que são muito conhecidas. E ele falava muito dessas lendas, né? Minha mãe contava, os Uhum. avós contavam. Então, assim, o Alcides, ele não faz uma literatura regional no sentido que fica restrito ali, né? Aquele lugar. Porque ele pega esses elementos, né, da localidade e transforma isso em algo fantástico, que é onde entra o trabalho de literato, né? É Uhum. quando ele pega a realidade e pega essa realidade e coloca ela de cabeça para baixo, né? É o que acontece Sim. também no Manifesto Traído. Lá pelo metade do livro, ele larga esse tom autobiográfico e começa a fazer fantasia com o livro.
Então Eu acho tem que a cena do morcego me deixou até com medo. Quando eu cheguei nessa cena do morcego, é sério, eu fiquei com medo, que é dos pontos da literatura, né? É você causar isso no leitor, né? Seja medo, seja reflexão. Então aí que entra o trabalho de um grande escritor, né? Que é o sim, que o Alcides consegue. o caso do Pode falar. José. Eu, eu compreendo que essa coisa dele resgatar a memória para dentro da literatura dele, como se fosse um alicerce, né? É o que torna a obra dele universal, porque todo mundo se identifica. Em algum momento, você vai notar que aquilo dali é mais do que memória, é mais do que contar uma história. Em algum momento você vai perceber que você tem uma identificação pessoal com aquilo, seja na linguagem, seja no estilo do personagem, no jeito que o personagem é construído, nos trejeitos dele, Uhum. seja no ambiente, no espaço em que a narração acontece, que a narrativa acontece. Todo mundo tem algo familiar a isso. Então, eu acho que quanto mais se lê Alcides, mais se quer ler. Você Outra não. coisa também, Porque é uma coisa que não se esgota. Pode falar. Pode ele falar, pega Léo. também ditados populares, ele pega Uhum. ditados, né? Isso é uma característica, entrando aqui no mundo literato, né? Já que a Tamires é mestra, né? Entende bem, é melhor que eu, mas vejam só, essa característica coloca o Alcides como uma questão, uma posso dizer, a gente tem os escritores, né? Sempre a gente percebe nos escritores uma influências, né? E o Uhum. Alcides, ele pega essas influências e coloca a sua marca, né? A sua identidade, né? Então isso faz dele, da literatura dele, uma coisa muito única, né? Tanto que quando você bate o olho, você já vê, isso aqui é Alcides Pinto, né? É, Devido a é esse diferente. campo mágico dele, o realismo mágico, digamos assim, realismo mágico, ou fantástico, não sei, que ele faz, é muito particular. Tem uma antologia chamada o Cravo Roxo do Diabo, acho que é assim o nome dessa antologia. Sim, de Milton E aí a gente Maciel. vê isso. A gente vê vários autores cearenses que fazem o realismo mágico. E o Alcides acaba sendo uma peça-chave desse realismo. Não só no realismo, mas também no concretismo, né? Ele trouxe o concretismo para o Ceará. Então ele era um cara que estava muito antenado do que estava acontecendo. Ele era muito antenado, viu? Eu percebo isso, que ele era uma pessoa que estava sempre atento ao que estava acontecendo ali, ao redor, Sim, não só ao redor dele, né, ao redor social, mas ao redor intelectual também. É como se ele fosse uma antena captando as novidades e trazendo para o universo cearense. é verdade, Léo. Tem uma entrevista que ele dá para o Anchieta Pinto. Acho que Uhum. é. É, Anchieta Pereira Pinto, é assim. E aí tá até nos anais da Academia Cearense de Letras, numa das revistas, está lá. E o Anchieta pergunta para ele sobre esse aspecto da obra dele. Se tudo é fantástico, se tudo é social, até que ponto é social, até que ponto é fantástico da obra dele. E ele fala que toda a obra dele é social, no sentido de humana, né? E aí, o que acontece com alguns textos é que elas tomam um caminho fantástico, naturalmente. Elas vão se encaminhando para o fantástico, porque a vida é isso. Eu compreendo que o José, às vezes, que ele, em extrema lucidez, ele caminha para o fantástico. Ele escreve quando ele quer ser. Agora eu vou fazer uma poesia de cunho social.
Eu vou colocar todas as minhas angústias, tudo que eu penso e a minha crítica aqui. E aí ele faz. É o que acontece com Fúria, é o que acontece com Catadores de Siris, é o que acontece também com Cantos de Lúcifer e com outras obras dele. E aí, quando ele pensa assim, na minha visão, né? Quando ele está à frente de algo que escapa a essa sanidade, essa coisa que é tão forte que ela não cabe mais assim em palavras comuns, em narrativas comuns, ele entra naturalmente para o fantástico. Ele se Uhum. esvai no fantástico. E aí toma outros contornos e fica extremamente maior, mais significativo. Também acho. O Marcos está aqui comentando, né? Ó, deixa eu ler aqui o comentário. Ó, o Marcos está dizendo: o que me encanta na obra do Jap, né, é o limiar entre o real e a insanidade das relações sociais. Total. Interessante isso. Seria. E, Eu lembro até de um aspecto que o. Qual que é o nome do filósofo? Esqueci o nome do filósofo, depois eu vou lembrar. Mas ele fala muito da literatura do menor. Essa literatura do menor é como se. É como não? O autor ele pega uma pessoa, um indivíduo, e a partir desse indivíduo ele descreve um todo, né? Uma sociedade que está ali ao redor dele. Então a gente vê isso também, né? No Manifesto Traído, que é quando ele pega o personagem que começa sem nome, depois aparece o nome lá para ele. E a é, partir desse personagem, ele constrói uma realidade toda que pode ser a minha realidade, pode ser a sua, pode ser a do Marcos aqui que falou, né? Teve uma pessoa lá no grupo que comentou que sobre o aspecto lá do quando ele começa a trabalhar com as crianças, né, como inspetor de escola, eles começavam a rir porque ele vivia essa mesma realidade, né? Então, o Alcides tem essa capacidade, né? Eu diria, indo já para um outro lado, um outro aspecto, que é o aspecto da loucura. É um tema que eu vejo que está muito presente na obra dele. João Pinto de Maria, né? A biografia de um louco, né? Aí lá no Dragão tem os loucos também. E ele tem uma linguagem até escatológica, né? Que é muito, uhum, muito particular. Eu não vou falar aqui as palavras, mas acontece escatologias. Isso é uma questão muito, digamos assim, neorrealista às vezes, né? Até neorrealista, né? Como é que você vê a loucura na obra do José Alcides? como é que você vê a loucura na obra dos anjos? Isso não é simples, né? Isso é uma lenhada. O José, você falou no aspecto que é muito interessante, que o personagem começa o manifesto traído sem nome. E aí, no decorrer, ele ganha um nome, de repente aparece o nome do personagem. Uhum. É assim posto, né? E é muito interessante como o manifesto traído é uma trajetória de se tornar pessoa, digamos assim. É uma trajetória de Uhum. autoconhecimento, né? Do personagem, de resistência. E aí, ao passo que ele vai conseguindo essa resistência, ele vai construindo o eu dele, né? É isso que eu quero dizer. É um Certo. caminho que constrói o eu do personagem. Quando ele chega lá no, num ponto X, Visão, né? aí a gente descobre o nome dele, aspectos da vida dele, e ele começa a, a falar das memórias, que é algo que individualiza mais a pessoa, né? O que, que ele viveu, os familiares. E aí a gente conhece mais da vida do personagem e o tom de tragédia, o tom trágico vai se aprofundando porque a gente vai conhecendo mais o personagem, né? Vai se identificando com ele.
nas lutas diárias. A loucura no José, Hum, ela é emblemática. é, Quem estuda, mas assim, por favor, escreva sobre isso, sobre a loucura no Zé. Eu ia falar na minha dissertação sobre a loucura, mas eu não me senti capaz. Eu achei hum, muito densa, muito complexo o processo é. de transformação do louco, e às vezes não tem nem processo de transformação. Às vezes a pessoa simplesmente é. É uma condição do local. Né? Em determinado momento, se eu não me engano, é no Dragão, que o padre diz que os loucos eram comum a todas as famílias. Todas as famílias tinham uma pessoa que era louco. E pronto, é comum a todos. Então tem essa loucura comum que a gente não sabe que de certo, até certo ponto é loucura, porque quando ele começa a colocar o João Pinto de Maria como louco, o João Pinto de Maria é um personagem extremamente lúcido. Então, o que Lúcido, seria justo, loucura, o que seria correto. lucidez? Sim, ele é correto, ele é justo. Não há no universo das obras de José Alcides Pinto um personagem mais justo do que João Pinto de Maria. E aí você vê esse homem, que é o louco, não é à toa que o nome do livro é Biografia de um Louco. Esse livro vai contar o processo de entrada do João Pinto de Maria na loucura, digamos assim. E ele necessita de um estudo. Eu tenho um artigo que fala somente sobre o processo de identidade de João Pinto de Maria. Que aí, a meu ver, a identidade do João Pinto de Maria, ela se estabelece através da loucura. Ele se torna o que ele é, Uhum. louco, nesse processo que vira a chave dele. Não necessariamente na obra do Zé, a loucura é aquela coisa ruim, extremamente sombria, Sim. sabe? Para baixo total. Não é isso. É uma forma de transcender. Não sei se eu tô sendo clara, mas. E é uma coisa que está presente em todos os livros. Tem um livro dele É. e na vida do José. Eu vou contar aqui uma história. Que ele conta que estava muito cheio de trabalho e não estava conseguindo escrever. E aí ele começou a. Isso, se eu não me engano, ainda no Rio. E ele começou a fazer coisas estranhíssimas, a viver de modo estranhíssimo, que era umas pessoas pensarem que ele não estava mais dando conta mentalmente do trabalho e que ele descansasse. E aí deu certo, as pessoas pensaram que ele estava precisando de uns dias de descanso e ele passou um tempo numa casa de repouso, que ele diz que era um manicômio. E lá ele escreveu várias coisas. Foi um tempo de extrema escrita do Alcides. E aí, desse período, saiu O Criador de Demônios, Hum, que é um livro extremamente fluxo de consciência, se passa dentro de um hospício. Alguns classificam como novela, outros classificam sim. como romance. Eu acho que é um romance. E aí você vai ver o dia a dia lá no Criador de Demônios, no dia a dia no hospício, com os loucos, a vivência normal e com o fluxo de consciência de uma pessoa que está internada lá. E aí é muito massa. E coisas que ele cita no Manifesto Traído vão aparecer lá, nos Cantos de Lúcifer. Então, o manifesto é como se fosse uma chave, assim que gira a obra. Porque muitas coisas que são citadas em outros romances, poemas, contos, tá aqui.
de forma melhor explicada, histórias mais completas de personagens estão aqui. Mas Antes, para é você uma ver, aula. Eu falei que a gente ia ter uma aula aqui hoje sobre Celcita. é porque eu falo descontroladamente. Não, aqui o palco é seu. Eu só estou aqui só conduzindo aqui, né? Mas isso é muito interessante. A gente já até falou sobre uma literatura, como é que eu posso dizer, até de cárcere, né? Ele começa falando Hum, no manifesto que ele está preso, né? Sobre condição social, né? Tal. Até anotei aqui, deixa eu pegar aqui minha anotação. Aqui, ó. Ele foi preso porque ele não queria ser disciplinado, né? Ele era uma pessoa que pensava por ele mesmo. A gente vê isso sim. até nas atitudes, né, dele como pessoa mesmo, falando do autor, né? Que ele tinha umas atitudes muito pessoais, né? Por exemplo, o convencional, digamos assim, o convencional é, poxa, passei um concurso. Que bom, não vou querer sair Tem nunca, estabilidade. né? Tenho estabilidade. E aí o Zé faz o que talvez pessoas, né, não fariam, né? Que é largar, pedir, né, para sair Com e certeza. viver de escrita num país como o nosso, né, que tem poucos leitores, né? A realidade, Verdade, infelizmente, é essa, né? Temos poucos verdade. leitores, isso no geral. Então eu vejo que ele começa falando do cárcere, aí depois ele faz essa chave de virada, né? Não quero mais escrever sobre isso, vou escrever sobre outra coisa. Aí começa falando, né? Quando você lê, você às vezes pensa, poxa, parece que ele está falando comigo aqui do lado. É uma Então tem conversa, né? também, é, tem essa característica até oral, né? Na obra dele, como a gente falou, que é Cabe colocar outra coisa aí. palavras que talvez não são mais utilizadas, né? Como bunda canastra, que a gente falou, ditados populares, ele coloca ditados, né? Enfim, é uma escrita bem múltipla, né? Híbrida. Aliás, o híbrido é interessante, o híbrido. Agora que falei aqui, me lembrei de uma coisa, porque o livro parece ser também um híbrido, né? Um híbrido de memória e romance, né? Uhum. Eu até falei com você que poderia ser uma autoficção, né? Hoje em dia está muito em voga as pessoas fazerem autoficção. Uhum. Sobretudo Chico Buarque. Chico Buarque lançou 2 livros de autoficção aí, né? Então, Eu será acho que o que. Alcides pode falar? Não, pode continuar. Pois é, eu queria te perguntar, o que você acha? Você acha que esse livro é uma autoficção? Também poderia se enquadrar nisso Eu ou não? acho. Eu acho que hoje em dia já se pode pensar nisso sim. Analisar a obra como autoficção. Acho que quem tiver esse estalo pode fazer isso, porque cabe perfeitamente. Agora, eu até comentei com você, sobre se é memória do Uhum. José, ou sobre se é literatura, né? Ficção, eu tô com a ficção. Porque assim, tem uma entrevista que ele dá para o Anchieta também. É a mesma entrevista. E aí ele fala que pega muita coisa da memória dele, isso é inegável, da infância que ele teve, do local que ele viveu, porque segundo ele, aquele local onde ele nasceu é fantástico. Uhum. Não no sentido de fantástico incrível, assim. Ai, que fantástico. Não é isso. É no sentido fantástico mesmo. De ser assim quase uma entidade sobrenatural. Então, ele fala que ali na região que ele nasceu é como se fosse uma pessoa, como se fosse um personagem. Então ele incorpora aquilo na obra dele, mas aí é o homem adulto. Falei sobre isso um pouco na minha dissertação. Ali é um homem adulto recordando a infância dele em Santana do Acaraú. Então,
o olhar da criança é o que ele resgata Uhum. dali. Ele é um homem adulto, mas a memória dele é extremamente infantil. Então, aquele, aquela visão que ele tem da terra dele é a visão da criança. E nós sabemos que a criança, ela vê tudo de forma muito particular. Isso. Então, ela tem uma compreensão muito particular do mundo. Então, quando o José adulto fala de sua terra, com certeza ele tem toda essa particularidade que só a infância pôde dar, essa coisa do fantástico. Com certeza ele considera fantástico por causa disso. Com certeza, assim, é Eu presunção acho que da minha o. parte, né? Porque eu É, não conheci. Mas pode ter a ver. Eu acho que quem trabalha com memória poderia ver isso daí. Tá? Tem um estudo sobre o Pedro Nava que a autora fala, né, do quanto que as memórias da infância impregnam na obra do autor. E aí, para mim, Ana Tamires, quando ele já está resgatando aquela memória daquele jeito, não é mais a coisa. Quando ele retrata para uma escrita que ele mesmo intitula de romance, para mim não é mais memória, é literatura. Tem o fundo que a gente pode usar, a gente pode trazer para entender, analisar, mas aí tem esse tom memorialístico, mas é literatura. E assim, de primeira qualidade, sim, porque esse te puxa de uma forma que pronto, porque você também tem essas ligações. Você faz essas ligações, você tem memória afetiva com a sua infância, com as coisas que você viveu. Então, eu acho que essa experiência de leitura, eu acredito muito que o Manifesto Traído e outras obras do José é uma experiência de leitura. Você tem aquilo e parece que você não está lendo, parece que você está vivendo. E é muito interessante. Não sei massa. se eu A gente podia ficar aqui fui a noite toda satisfatória. falando sobre o Zé, que é um assunto que não se esgota, né? A gente percebe. Demais. Outra vez que eu conversei com o Ponciano, a gente ficou horas e horas falando sobre o Zé depois da live. Que é um assunto meio que não se esgota, né? O Zé. Né? A literatura dele é interessante, a vida dele é também interessante. E uma coisa que Interessante. eu acho legal do Zé é que ele consegue manter a qualidade nos outros estilos. Ele escreve memória, romance, novela, conto, um livro de teatro só, mas é excelente, né? O Equinócio. Tem crítica literária, não é? Então ele é um cara que consegue levar para os outros estilos. Eu acho que ele só não praticou a crônica. Ou estou errado? Eu acho Não que consigo sim. lembrar. Sim, né? Só Então que ele pronto. não chamou de crônica. Ele publicou Hum, como miscelânea. O Zé, ele tem. Diário de Sabedoria, Eu é? Você chamo está o falando? Zé muito particular, né? Muito íntimo. O José Alcides, ele tem um livro que chama Reflexões, Terror Hum, Sobrenatural, que é uma coletânea de textos que ele discorre sobre aspectos diários, da vida comum, que eu considero que são crônicas. Só que ele hum, mesmo publicou como miscelânea. E aí ele faz apontamentos sobre terror, sobre sobrenatural, conta algumas histórias, sabe? É bem misturado mesmo, mas essa eu considero mais crônica. Mas aí ele próprio resolveu não chamar, né? Vou obedecer. uhum. Certo. E é legal, porque, como eu estava falando, ele tem várias facetas, né? A gente vê o Uhum. Alcides falando do sobrenatural, aí tem o Atom, né, de crítica social, a gente pode tirar a loucura, tem o aspecto Ah, pornográfico, o pessoal adora quando eu coloco o proibidão do Zé. Tem também o que eu ia falar? tem Enfim, José ele, Romântico, ó. o 20 Zé sonetos em romântico, amor olha aí. romântico. Esse eu E nunca são encontrei, esse é lindos muito raro, né? demais. Sim, aqui foi uma sorte
Foi uma sorte encontrar esse livro, que o rapaz do sebo fez um acordo comigo que qualquer coisa do José que ele recebesse, ele guardaria para mim. Aí uma vez eu cheguei lá e ele, olha, tem uma coisa muito legal do José para você. Aí ele apareceu com esse livro aqui. Eu quase morro. Pois é Uma isso. coisa Pô, pode falar. A gente já está indo que eu para queria assim, as últimas partes, né? a gente já está indo para o final, Sim. pois eu queria É deixar porque assim quando dá uma registrado o hora, seguinte. ele acaba. Aí ele para. Tá Uhum. quanto? Falta quanto? Ah, dá tempo. Dá tempo? Dá? Pode falar. Sim, pode falar. Ana, eu quero saber do aspecto social na obra do José. O que eu vou procurar para ler? Assim, social mesmo, assim, sem sombra de fantástico, essas coisas. Você vai ler Fúria, que é um poema longo. Você vai ler Os Catadores de Ciris. E romance, você vai ler mais a trilogia Tempo dos Mortos. Tem essa coisa muito assim, social e humana. Aí, fantástico, o que que eu quero ver fantástico na obra do José? O que é que eu vou ler? Aí você vai pegar ali desde o Criador de Demônios, a própria trilogia da Maldição, que é o Dragão, os Verdes Abutres da Colina e o João Pinto de Maria, e algumas coisas que vieram depois, que ele continua citando ali, coisas que aparecem na trilogia da Maldição. Depois eu posso fazer uma postagem específica sobre isso. O Zé Romântico tá aqui. Uhum. Em alguns poemas também da antologia dele, uma branquinha que depois eu posto também. Eu mudei de lugar antes da live, aí eu deixei os livros todos lá, esqueci. E o Manifesto Traído também para social. Eu quero trabalhar loucura, o que é que eu leio? Você vai ler O Criador de Demônios e o livro incrível Entre o Sexo, a Loucura, Morte. É incrível. Tem muita coisa ali parecida com Garcia Marques. Quem gosta de Garcia Marques vai gostar também desse livro do José. E eu só me lembro disso. Os outros eu não tô lembrada agora, não. Tenho muita coisa, gente. São dezenas de títulos. Bem, eu avisei que seria uma super aula sobre o Zé Alcides. A menina sabe tudo. Então tá aqui, essa foi a nossa leitura coletiva, tá? Sobre o Manifesto Traído. Tem gente perguntando, teremos outra? Não sei. Não sei como é que vai ser, tá? Se for do José, É. PH literário, a influência do José Alcides Pinto teve influência de algum outro autor ou obra? uhum. Camille. Fica pra Camille é mim. muito forte na obra do José. Graciliano Ramos é muito forte na obra do José. Garcia Marques. Astúrias é muito forte na obra do José também. O pessoal. Arthur também. Muita gente. Ele lia muito. Ele lia Lia pra descontroladamente. caramba. Tem uma entrevista dele que eu vi, ele tá dando uma aula ali sobre existencialismo. Falando em Uhum. existencialismo, o gatinho do Zé Alcides chamava Camille, gatinho Uhum. existencialista. Depois cometeu suicídio, o gatinho, coitado. Oh, meu Deus. Mas enfim, gente, ó, muito obrigado, tá? Obrigado, Ana, mais uma vez, Obrigada tá? pelo convite. Obrigada a todo mundo que veio assistir, aos meus amigos que eu aperriei muito durante a semana. E eles vieram. Obrigada, Obrigado, Léo. viu, Ana? Um Grato, abraço. seria eternamente grato. Abraço, eu vou tirar aqui. Bom, gente, Tire. então a gente vai encerrar aqui, tá? Então, esse vídeo vai ficar gravado, ok? Nos veremos em algum dia, algum momento. Tchau, obrigado.